Pessoal, boa noite, bem rapidinho, tá? Mesmo porque essa demo não tá 100% pronta ainda, então eu não vou nem compartilhar ela em GitHub ainda, porque eu preciso dar mais uma é, ajeitada nela, mas como ela tá rodando, dá para ter uma noção bem interessante, tá? Então, nós estamos falando bastante aqui de .NET 9, né, de novidades. Então, a Azure Function recentemente recebeu o suporte ao .NET 9 versão, né, de prazo estendido aqui, né, suporte padrão que são 18 meses, né, a versão final 9 tem essa característica e ela está agora em GA, né, então você pode utilizar, né, o .NET 9 já para rodar Azure Functions. E não tem muito segredo aqui, né? Você já deve ter construído alguma Azure Function, sabe que agora a gente trabalha basicamente com os processos isolados, a gente não usa mais, não costuma mais utilizar o processo integrado, a gente usa os processos isolados para ter o melhor controle do ciclo de vida, startup da Azure Function. Então, a princípio, né, não tem muito segredo aqui sobre migração e rodar na Azure Function. A grande novidade, na verdade, uma das grandes novidades é o suporte ao Aspire, né? Então já teve, como o Renato comentou, outras lives aqui no canal falando um pouquinho do Aspire, e a ideia dele é ser, né, um template, um framework. É difícil definir uma palavra para ele, né? Mas que ajuda o desenvolvedor .NET a construir aplicações cloud native. Essa é a grande sacada, né? Ele, em vez do desenvolvedor .NET ter que sozinho entender o que é cache, o que é storage, o que fila, ele tem agora, vai tá tendo, né? Porque o Aspire ainda está em desenvolvimento, na verdade, né? Ele tem um arcabouço de ferramentas que ele cria um projeto no padrão Aspire e aí esse padrão vai te ajudar a integrar com essas ferramentas de cloud que nem sempre são, né, o dia a dia do desenvolvedor web, né? Vamos lá. Então, Posso fazer um por, comentário? por favor. Isso que você falou aí, no caso do Aspire com Azure Functions, realmente quebra bastante o galho. Porque o que acontece? Você pega a parte de monitoramento aí, vai ter OpenTelemetry, daí dá para você usar o Grafana, dá para usar, sei lá, o Jaeger, né? Uhum. Até o Elastic, né? E assim, Azure Functions não tem isso fácil de se implementar como tem a ASP.NET Core, que você adiciona uma biblioteca, tem um middleware e já era, né? Uhum. Exatamente. Então, nesse ponto aí, a gente estava até discutindo usar ou não usar Aspire, mas não tinha parado para pensar. Agora que você falou e lembrando aí o que eu já vi aí de Aspire também, falei, pô, para Azure Functions isso vai ajudar a resolver muitas limitações aí que tem para fazer coisas um pouco mais complexas com Azure Functions, né? Exatamente. Assim, ainda é um projeto novo, ainda tudo está em preview, então isso precisa ficar muito claro, né? Mas é uma tecnologia que, se pegar, como outras que a gente também já falou aqui hoje né, que estão em preview e coisas que a gente já falou em outras lives, como o Radius, por exemplo, né, um outro projeto que a Microsoft iniciou, que está na CNCF, que está em incubação, ainda é coisa nova. Então tem que ver se vai pegar como, por exemplo, o Queda e o Dapper, né? Hoje em dia já são, inclusive, utilizados por outros cloud providers. Então é importante acompanhar esse ciclo de vida, né? Claro, não queimar o projeto de início, né? Dar um crédito, né? Mas acompanhar porque pode ser que realmente vire um padrão. E, pode falar, Renato. Não, você comentou até uma vez, né, num grupo nosso que é proibido para Esse menores mesmo. de 60 anos, né? Mas assim, você estava até acompanhando o evento da AWS e eles estavam falando, né, sobre Queda, né, usando. Eu vivi para ver um evento oficial da AWS usar o Queda como exemplo, e eu vivi para ver no último Ignite a Microsoft usando o Carpenter, que é um Então, projeto da AWS. o Carpenter ainda não é um projeto CNCF, mas desconfio eu Ah, vai. que vai caminhar para isso, Vai, porque vai. ele é um projeto assim para você
cuidar, né, de escalar a infraestrutura, né? Então você tem o Uhum. QEDA, que é nível de aplicação de pods. Equivalente em infraestrutura é o Carpenter. Já teve live de Kubernetes aqui com o nosso amigo Bruno Brito, que por motivos logísticos não pôde participar da live hoje, mas está quase toda a live aqui, né? E o que acontece? Ele mostrou, tem um corte sobre Carpenter aqui no canal, então vale a pena vocês darem uma olhada. Mas para vocês verem que hoje em dia, quando envolve Cloud Native, pessoal, não tá mais aquela guerra de eu vou ferrar o outro, meu produto só funciona com a minha stack, né? Isso é coisa do passado, né? É, Aqueles caras que escrevem MS com cifrão aquilo lá já virou piada de tio do pavê, né? Porque não faz o menor sentido hoje em dia, né? exatamente. Bom, e aí, vamos lá. Então, o que, que a gente faz agora para a gente poder usar o Aspire com o Azure Functions, né? Então, a primeira coisa, obviamente, você vai ter que migrar para o .NET 8 ou .NET 9, né? Você vai ter que fazer a migração. E aí, a primeira coisa que você vai fazer é, além de, claro, tive muito problema hoje com o Azure Function Core Tools, também estou tendo dores de cabeça com ele neste exato momento, mas tudo bem. Você vai atualizar ele para a última versão e aí você vai rodar esse comandinho para instalar os templates, né? Porque eu gosto do VS Code, eu adoro o Visual Studio, mas o VS Code é minha paixão, tá? Minha camisa, então, é bonita aqui do VS Code, né? Mas eu gosto do VS Code. Então, você vai... Eu queria ter essa camisa, mas não tem. Daí eu vim com uma camisa do Black Sabbath mesmo. Também tá bom, não tem problema nenhum. E aí o que Você acontece? curte Black Sabbath também, que eu Claro, sei. claro, claro, tamo junto. Então, quando você instalar isso aqui, né, você instalar esses projetos, se você abrir um Visual Studio limpinho, só minha máquina aqui não me deixa na mão nesse exato momento. Aqui, ó, quando você, ele vai sugerir alguns templates de projetos do Aspire para você começar, tá? E aí, assim que a máquina voltar à vida, agora vai. E aí você tem algumas opções, tá, de projetos que ele cria para você. Os projetos do Aspire, tá, eles têm exemplos Walter, deu uma cortada prontos aí que a você sua pode internet. utilizar, né, que você pode Você tá me ouvindo? realmente pronto aqui. Opa, voltou agora? Acho que Tô te ouvindo, voltou tá me agora. ouvindo? Beleza. Alô? Oi, voltou? Tô ouvindo. Voltou? Tá, Voltou. beleza. Então só retomando aqui. Legal. Então só retomando. Depois que você instalou os templates, quando você cria um projeto novo no Visual Studio, você vai ter essas opções aqui, né, de projetos Aspire. Se você quiser um projeto, né, startup que já tenha um front-end usando Blazor, que tenha uma web API usando o ASP.NET Core, você pode usar esse cara aqui. No meu caso, eu criei um projeto vazio, um empty app, tá? E aí quando você cria esse empty app, o que eu não vou fazer agora para não passar vergonha, você vai ganhar basicamente isso daqui, ó. Você vai ganhar uma estrutura, tá? Que vai ter apenas dois projetos. Ele vai ter, deixa eu esconder esse projeto aqui, ó. Ele vai ter o app host e o service defaults, tá? Então o app host é a aplicação que você vai sempre executar, né? E nela ela que vai startar os demais projetos, tá? Que compõem a tua solução do Aspire. E aí, no Service Defaults, ele carrega aqui, na verdade, nesse arquivo CS, né? Ele configura tudo o que ele vai oferecer para o teu projeto Aspire. Se você vai ter OpenTelemetry, se você vai ter Service Discover, se você vai ter várias coisas. Então, tudo isso é declarativamente colocado nesse arquivo aqui de extensions.cs, tá? E aí, como é que eu coloquei a Azure Function aqui dentro? Então, eu basicamente, né, pedi aqui para o Visual Studio para criar um projeto Azure Function, tá? Na verdade, o correto, se você está usando o Visual Studio, é abrir o Solution Explorer e usar este botãozinho mágico que fica escondido aqui, ó, para adicionar um projeto. Então, você adiciona um projeto tipo Azure Function,
tá? Eu tô com um problema na minha máquina que quando eu mando criar aqui, eu não vou completar a criação, mas ele vai, o meu não sei porque ele ficou preso no framework V1, ele não saiu não chegou no V4, tá? Eu tive que fazer várias manutenções, mas é uma falha da minha máquina, tá? Alguma coisa do meu Visual Studio que não atualizou, eu tive que meio que construir um projeto V4 na mão, tá? Eu construí um V1 .NET 5 e depois eu migrei ele para o .NET 9, tá? Mas basicamente você vai criar um projeto, tá? E aí o que você vai ter que fazer? Antes de mexer aqui no projeto da ASP.NET da Azure Function, você vai voltar aqui no projeto do App Hosts, certo? E você precisa adicionar essa dependência aqui que está em preview. Tá vendo aqui, ó? Ela está em preview. Então esse Aspire Hosting Azure Function permite que o Aspire rode a Azure Function local, tá? Então não basta ter apenas o App Host, tem que ter esse outro cara aqui também. Aí você vai, como este projeto do Azure Function faz parte da solution, você consegue aqui no arquivo program.cs do projeto AppHost dizer para ele assim, olha, eu quero que você inclua a minha Azure Function. Tá? Então você declarativamente compõe os projetos, isso é uma característica do Aspire, né? Você vai declarativamente colocando quais são os projetos da tua solution que você quer que ele rode como um pacotão único, tá? E aí, uma vez que você declarou isso daqui, na Azure Function em si, tá? Aqui estão, só para vocês terem uma noção, aqui são as dependências, tá? Tem nada demais aqui. O que tem de diferente, e aqui é a parte que eu não consegui concluir para hoje, eu vou ficar devendo para uma próxima live, mas você tem bibliotecas que representam serviços de nuvem que a tua aplicação pode precisar. Por exemplo, que nem o Renato estava falando, eu quero falar com um serviço de log, eu quero falar com um serviço de telemetria, eu quero falar com um blob, eu quero falar com uma fila. Então, o Aspire, ele abstrai isso para você. Você não precisa saber com qual serviço você está falando. Você simplesmente inclui a biblioteca dele, você fala através de uma interface padrão e ele faz esse meio de campo depois quando estiver rodando em nuvem, tá? Então aqui eu tenho uma Azure Function muito simples, um HTTP Trigger que retorna o Welcome Azure Function, que é o exemplo lá do próprio Azure, tá? Tem nada demais. E aí quando você roda essa aplicação, você roda ela a partir do projeto AppHost, certo? Então o que ele vai fazer aqui? Como ele identificou que eu tinha colocado como dependência também no meu projeto, né, que o meu projeto aqui dependia do blob, e claro, a Azure Function precisa de uma storage account para manter o estado dela, ele rodou o Azurite em cima do meu Docker, então eu tenho o Docker, você precisa ter o Docker na tua máquina, né? Então ele já rodou o simulador do Azurite para ter a storage account, tá? E ele abre, deixa eu só pegar a janela certa aqui, ele abre para você isso aqui, ó, que é o dashboard, né? O dashboard do Aspire. Então ele mostra aqui para nós, né, que ele tá rodando, né, o serviço da nossa Azure Function, tá? Ele está controlando o ciclo de vida dela, e o container que ele rodou o Azurite, né, para poder representar a storage account que mantém o estado da Azure Function. Isso aqui é totalmente transparente, não tem nenhum tipo de configuração, ele faz tudo automático para você, a parte de autenticação, autorização, tudo, a princípio tudo certinho, tá? E aí, se eu clicar em cima aqui do project, né, ele dá algumas informações, certo? O caminho do projeto, a URL para eu poder acessar, as variáveis de ambiente que ele mesmo já configurou para fazer a tua Azure Function conversar com os serviços, né, que você quer disponibilizar através do Aspire, tá? E se eu clicar aqui no endpoint, você está vendo que a Azure Function está funcionando, né, ela está rodando. E aqui eu tenho o endpoint, né, que é o /pi /http, né, trigger, que se eu rodar aqui algumas vezes, você está vendo que ele está funcionando, ele está rodando, né, que era para estar gravando na Storage Account, mas não deu tempo, tá, gente? Desculpa aí, não deu. Mas ele automaticamente, né, já está
coletando, né, o tracing da execução. É claro que aqui é um tracing muito simples, né? Ele basicamente chama uma única função, mas se eu tivesse consumindo outros serviços, ele faria o trace distribuído e mediria o tempo de cada um dos serviços, né? Ele permite com que eu acesse os logs de cada serviço que compõe a minha aplicação, né? Então ele dá essa funcionalidade, né, para você poder acompanhar o que está acontecendo, né? Você pode acessar o console em tempo real, ó, para ver o que está rolando dentro do container ou dentro da tua aplicação, tá? E a parte de métricas, que no meu caso não está habilitada, mas ele consegue coletar vários tipos de métricas. Essa aqui é a parte que eu vou ficar devendo para uma próxima demo, tá? Então, uma dica que eu queria para terminar é esse vídeo aqui, tá? Que é um vídeo que eu vou botar aqui para o Renato no chat privado, depois se ele puder colocar lá no YouTube. É um vídeo da própria Microsoft, do .NET Conf, de dois especialistas da Microsoft fazendo uma demo bem mais elaborada que a minha, mas mostrando uma aplicação Azure Function, tá? Rodando em cima do Aspire da mesma forma que a minha aqui, só que eles usaram o Visual Studio para criar o ambiente. Depois ela usou o VS Code, daí eu me desafiei a criar pelo VS Code porque ele é um pouco mais manual a criação, mas integrando com serviços de storage, de queue, e aí é um exemplo bem mais legal, bem mais elaborado, tá? Eu fico devendo isso aqui rodando, né, de uma forma mais completa, tá? Aqui tá a documentação da integração da Azure Function com o Aspire. Lembrando, eu vou botar o link aqui também para o Renato, que é uma versão prévia, né? Então ele ainda está sendo desenvolvido, pode ter quebra de API, mas é uma funcionalidade interessante por essa abstração que o Aspire dá para a gente desses serviços de nuvem, que a gente não tinha isso, né? No mundo do .NET, né? O mais próximo disso seria um Dapper, mas o Dapper tem uma outra pegada, né? O Aspire inclusive integra com o Dapper, ele conversa com o Dapper. Mas acho que é uma solução que tem bastante futuro, né? Ainda é bastante recente, mas tem bastante um caminho bem interessante aí pela frente.